Olá, como estão? Espero que bem. Pois bem, mais uma aula. Cá estamos. Aí, vocês viram que para esta aula eu coloquei um título. Este aqui. Então, a nossa aula tem este título. O universo é feito de curvas. Mas esta frase não é minha. Esta frase, para até alguém que já se lembrou, esta frase é de Oscar Niemeyer, o arquiteto das linhas curvas. Foi ele quem colocou esta frase, porque em cada uma de suas obras ele sempre estava utilizando as linhas curvas. Oscar Niemeyer merece sim uma aula e já vou até falando a vocês, já vou até dando um anúncio do que será nossa próxima aula. Nossa próxima aula estaremos sim falando sobre Oscar Niemeyer, mas esta aula não será sobre Oscar Niemeyer. Vamos deixar este tema para a próxima aula. Então, o que é que nós vamos fazer com as linhas curvas? E aí, estou te propondo uma aula de artes plásticas. Uma aula em que você vai precisar de um lápis, cujo objetivo é sim que você trabalhe, que você treine a pegada com o lápis, que você treine a sua mão, que você exercite a coordenação motora, que você exercite sua concentração, seus olhos, sua criatividade. Então, além do lápis, nós vamos também utilizar uma folha de papel. E aí, eu convido você a vem comigo e vamos trabalhar com linhas curvas. Só linhas curvas. Vamos fazer um desenho e você vai me acompanhar lentamente cada etapa daquilo que vamos executar. Vamos lá. Aí, uma folha de papel e um lápis. E nós vamos trabalhar com as linhas curvas. Linhas curvas que serão executadas primeiramente de forma aleatória. Coloquei uma sinuosa aí, vou traçar uma outra cruzando de qualquer maneira. Vamos pensar em colocar mais uma, acho que aqui vai ficar legal. E vamos colocar mais uma, aleatória também, e acho que já está legal. Vocês viram que coloquei 4 linhas curvas e uma delas que cruzou, não foi isso? E é por aí que nós vamos começar. E então nós vamos fazer, viram? Uma linha curva para cima e uma linha curva para baixo. Então foi linha curva para cima e eu vou repetir, preenchendo o espaço. Linha curva, linha curva. E agora no outro,
espaço para baixo, aí. Linha curva. Isto não tem uma medida correta. Ela é aleatória. É preencher o espaço com linhas curvas. Porém, vocês viram e estão observando que a nossa linha curva inicia e termina no mesmo ponto. Vou repetir. Linha curva de um lado, linha curva do outro. E vou preencher o espacinho. Olha lá. Vejam que ela começou e terminou sempre no mesmo ponto, não foi isto? Começou e terminou no mesmo ponto. Começou e terminou no mesmo ponto. E vamos preenchendo com curvas aleatórias. Tá? Mais uma vez. Aí. Traçando curva de um lado, curva do outro. E vamos traçando. Linha curva, inicia e termina. Linha curva, linha curva. Para o outro lado, linha curva, linha curva. Aí, cuidem para que estas linhas tenham uma convergência, que elas caminhem para um mesmo ponto. E aqui, vamos finalizar. Linha curva de um lado, linha curva do outro. Até aumentei um pouquinho porque achei que estava muito fina. Aí, linha curva, preenchendo o espaço. Linha curva. E para o outro lado, linha curva e linha curva. Aqui nem terminou muito certinho. Aqui terminou quase que saindo da folha. Agora, vocês viram que aqui vocês vão continuar sozinhos. Eu até vou seguir mais um pouco com vocês. Olha lá. Traçando novamente. Linha curva de um lado, linha curva do outro. Linha curva de um lado, linha curva do outro. Preenchendo todo o espaço. Estas linhas curvas, elas são aleatórias. O tamanho destas curvas também. Vou fazer acima, ó. Linha curva de um lado, linha curva do outro. E agora vamos preencher. Linha curva de um lado, linha curva do outro. Preenchendo. Linha curva de um lado, linha curva do outro. Aqui agora, ó, veja. Linha curva que tá lá, né? E aí nós vamos traçar linha curva de um lado, linha curva do outro. E vamos preencher. Sempre lembrando, aqui até alarguei um pouquinho. Sempre lembrando que estas linhas, elas são curvas de maneira aleatória. É você quem vai traçando. Nada mais. O objetivo é que você treine, sim, a sua pegada, o seu traçado, a sua coordenação para o uso do lápis. Tá? Reparem agora que aqui você segue e eu vou fazer esse pedacinho com você. Olha lá. Linha curva de um lado, linha curva do outro. E completamos. Linhas curvas,
de maneira aleatória de um lado e de outro, preenchendo o espaço. Quantas vocês acharem necessárias para dar um preenchimento? E aqui, ó, como não cabe muito legal na folha, eu vou só dar um início, traçando as linhas curvas de um lado e do outro. Agora, vamos subir. Vou vir para cá e depois na outra. E também lá em cima. Em cada linha curva, você vai fazer este. Em cada linha curva, você vai fazer este tipo de traçado. Mas eu vou executar com vocês mais algumas etapas, tá bem? Nós vamos fazer mais algumas etapas juntos. Espera lá. Só um minuto. Aí, vamos seguir comigo. Reparem que eu já completei algumas das linhas. Completei aqui e completei para cá. O que nós vamos fazer agora vai ser ir preenchendo os espaços da folha desta mesma maneira. Reparem que nós sempre fomos começando e terminando no mesmo ponto. Começando e terminando no mesmo ponto. Vamos agora ver a sequência. Então, aí o que eu fiz e vamos traçando as sequências aí. Aqui foi o que eu fiz. Aqui em cima era o que a gente tinha. Agora, nesses espaços em branco, eu vou traçar novamente linhas curvas aleatórias. Só que tendo o cuidado para que estas linhas curvas passem pelos cruzamentos. Olha lá, passem pelos cruzamentos. Eu até já andei rascunhando um pouquinho, mas você vai acompanhar comigo. Olá, seguindo. Novamente, vou fazer lá em cima. Olá. Linha curva de um lado, linha curva do outro. Vamos trabalhando. Linha curva de um lado, linha curva do outro, preenchendo todo o espaço, tendo o cuidado de que essas linhas curvas estão convergindo aí, reparem, para um mesmo ponto, né? Está acontecendo um encontro destas linhas curvas. Olha lá, linhas curvas que eu estou colocando e preenchendo o meu espaço. Preenchendo o espaço. Aí, preenchendo o espaço. Aqui, ó, creio que 2 são suficientes. Olha lá, uma de um lado, uma do outro, uma de um lado, uma do outro, pouquinho menor. Então, se vão ser maiores, menores, isto não importa. Importa que sejam linhas
curvas. Importam que seja linhas curvas. Linhas curvas. E que saiam, voltem para um mesmo ponto. Aqui dei até uma aumentadinha aí. Aí, vamos fazer para cima para completar legal o visual. Aí, bonitinho. Agora, vamos completar aqui nesse sentido abaixo. Linha curva de um lado, linha curva do outro e vamos preenchendo o espaço. Legalzinho. Olha lá, traçando, traçando. Esse daqui, reparem, só vai dar para fazer uma parte. Não dá para fazê-la como um todo. De um lado, de outro. Aqui eu não estou conseguindo finalizar, então ela vai ficar como que iniciou na minha folha, mas não acabou, não terminou. Aqui agora, ó, naquela outra que eu havia feito. Vamos fazer de um lado a linha curva, do outro lado a linha curva. Vamos traçando. Traçando. Aí. Vamos fazer nesta parte. De um lado, linha curva. Do outro lado, linha curva. E preenchemos. Preenchemos. Com as linhas curvas. E elas são de forma aleatória. Não se preocupe se o seu traçado está arrumadinho. Não está. Porque o que nós estamos fazendo é treinar esta linha curva. Nada mais do que isto. Nada mais do que isto. Então, são só linhas curvas que nós estamos justamente treinando a pegada do nosso lápis. Linha curva que estamos traçando. Linha curva que estamos traçando. Aí. E aí, o que nós vamos fazer vai ser cada pedacinho da folha, nós vamos completando da mesma maneira, da mesma forma, com estas linhas curvas. Unindo, sempre procurando traçar onde existe um cruzamento, por isso que nós estamos convergindo, né, estes pontos. Já está dando ideia, mais ou menos, do que vai acontecer. Linha curva de um lado e de outro. E vamos traçando. 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 Vamos lá. Veja, de um lado e de outro. De um lado e de outro. Traçando. Vamos agora subir, fazer nesta parte de cima? Acho que 2 são suficientes. Vamos lá. Deste lado, da maneira que você achar melhor, como conseguir. Não se preocupem que esse traço saia correto, saia direitinho. Este traço já não é tão bom, a gente sabe disso. Esse traço já vai ficando muitas vezes difícil, difícil pegar no lápis, difícil traçar. Mas a única coisa que queremos é que estas linhas comecem e terminem no mesmo lugar. Vejam que aqui, esta que eu fiz, eu não consegui isso muito bem. Mas depois a gente resolve essa parte. Não precisa apagar nada. Só vamos seguir. Acabou. Complete com as linhas curvas e vamos seguir.
Isso, ó, tá vendo que não ficou tão legal. Vamos embora. A próxima a gente consegue. Vamos no mesmo ponto, linhas curvas. Aí, aqui não sai, completo na folha, terminou. Ok? Beleza? E aí, cada espacinho nosso, nós vamos prosseguir dessa maneira. Vamos pegar esse aqui? Vamos lá. Uma linha curva e vamos traçar. Tentei fazer de novo, mas nem precisava. E para cima, linha curva. E vamos fazer o traçado. E depois, em cada situação de cruzamento, nós vamos repetir. Só um minuto, que aí eu vou dar a você agora a sequência. Como é que nós vamos prosseguir? Então, reparem que nós estamos trabalhando lentamente para que você não tenha dificuldade em fazer o exercício. Tá? Então, eu estou repetindo, eu estou indo lentamente para que você me acompanhe e consiga trabalhar o seu. Pois a proposta é justamente essa, que você tente fazer o seu, na sua maneira. Vamos continuar. Opa! Espera aí que não é por aqui. Só um minuto. Agora sim. Aí, agora sim. Consigo fazer com que você me acompanhe. Então, vejam que aí a gente já fez mais alguns, não foi isso? E aí nós vamos prosseguir. Reparem que está formando aí, o seu olho já está percebendo alguma ideia de que parecem flores, não é mesmo? Então, sempre que acontecer o cruzamento, nós vamos prosseguir, ir colocando uma linha curva e aí fazemos, olha lá, nesse espacinho, uma linha curva e vamos fazer. Repetindo o movimento. Linha curva de um lado, linha curva, aqui eu até aumentei um pouquinho, para ficar mais gordinha, maior, né? Mais clara de se perceber, linhas curvas, e vamos completando. Estas linhas, elas são aleatórias, a largura você que vai definir. Única coisa é, inicie e termine no mesmo ponto. Inicie e termine no mesmo ponto. Aí, que elas tenham esta convergência. Aí, vou fazer uma pequenininha aqui, de um lado e do outro, de um lado e do outro. E aí, aqui sim que eu vou fazer, vejam que não é possível, aqui dá também, ó, vamos fazer uma de um lado, do outro a linha curva, completando as curvas. Aí, reparem que aqui dentro eu não consigo colocar mais, fica difícil. Aí sim, neste espaço, é que nós vamos colocar linhas curvas, só que deem a ideia de preenchimento, como se fossem linhas curvas meio que paralelas, só preenchendo. Mas onde for possível, aí sim eu coloco a linha curva de um lado, a
a linha curva do outro. E vamos preencher o espaço. Olha lá. Linha curva, distâncias aleatórias, mas desde que você vá formando este tipo de preenchimento. Aqui, ó, vamos achar. Aqui, vou colocar nesse daqui. Poderia ser em outro? Poderia, desde que eu faça. Olha lá, deixa eu interromper um pouquinho. Desde que eu faça essas linhas curvas, sempre onde existe a ideia de formarem estas quatro, 1, 2, 3, 4 convergências, tá? É isso que nós estamos trabalhando, porque vai dando essa ideia quase que de uma flor. Aqui, ó, por exemplo, tem 5, não é isso? Outros tem 4. E é aí que a gente está trabalhando com essa ideia visual. Traçando as linhas curvas, o preenchimento é seu. Treine o uso do lápis. Faça o exercício com esta pegada. E vamos fazer aqui. Aqui não dá mais, aí, deste lado. Linhas curvas que estamos traçando. Aqui, ó, eu tô indo com as linhas curvas, mas sem convergir lá no ponto, não foi possível. Aqui dentro, ó, que a gente não consegue tão bem, mas aí a gente vai seguir completando só com as paralelas. Aqui, vou fazer a ideia desta aqui. Repare, de um lado e do outro. Não existe uma sequência lógica para o nosso desenho, está bem? Você vai preenchendo o papel da maneira como você achar melhor. Temos um cachorro de fundo, mas não liguem não, tá bem? Vamos de um lado e do outro. De um lado e do outro. Nesse espacinho que a gente não consegue também, ó, que eu dizia há pouco. Então, aqui a gente faz só quase que paralelas e deixamos quieto para preencher o papel. Vamos fazer neste aqui? Olha lá, de um lado, linha curva, do outro. Por mais difícil que possa parecer o segurar o lápis, o traçar, mas é isto que nós estamos justamente treinando. De um lado e de outro. Acima agora, vejam. Traçando. Acho que 2 são suficientes. De um lado e do outro. As curvas, vamos preencher. As curvas, vamos preencher. Preenchendo. Preenchendo. Aí, lá em cima. Vamos fazer neste espacinho. Aqui não dá na folha. É como se ela estivesse saindo do papel. Ok? Aí, sai. Vamos tentar essas outras? Você vai fazendo essa sequência até preencher
Então, você vai fazendo esta sequência até preencher todo o papel. O objetivo é que esta estampa esteja em todo o papel. Então, como estava dizendo, o objetivo é que você preencha todo o papel, todo o espaço, que você vá colocando em cada pedacinho essas linhas curvas, que você vá formando essa ideia das flores, desta estampa que está sem querer acontecendo, né? Ao fazer as curvas, a gente está conseguindo algo maior. Eu vou te mostrar como ficou o final. Vamos ver? Ai. Pois bem, olá. Vejam como ficou. O objetivo foi sempre ir unindo, convergindo estas curvas de forma a preencher todo o papel. Onde não foi possível ir formando toda essa convergência, a gente fez só as linhas paralelas. Então, vejam que em alguns espaços eu não tinha como prosseguir. Aí, então, foram só essas linhas sem formar a convergência. Mas a maior parte nós fomos fazendo e convergindo. Agora, o que nós vamos fazer vai ser pegar uma canetinha. Eu estou pegando a preta, mas pode ser de qualquer cor. A cor que você achar melhor. Eu vou fazer com a preta. Por quê? Agora, ao passar a canetinha nas linhas, o que a gente vai, sem querer, conseguir? A gente vai conseguir o seguinte, ó. Ao traçar as linhas curvas novamente, a gente vai aproveitar o traço setinha e vai agora passar a canetinha. O que acontece? A sombra vai ficar mais nítida. Ali, estes pontos de convergência serão evidenciados como que formando uma sombra. Olha, reparem o que acontece aqui e o que acontece acima, ok? De novo, nós vamos fazer isto em cada um. Dá trabalho? Um pouquinho. Porém, lembra que o que nós estamos fazendo nessa atividade? Essa atividade está dando para nós a oportunidade de treinar o nosso traçado. E agora, na hora das cores, está dando oportunidade que você crie da maneira que quiser o uso das cores e das canetinhas. Posso usar lápis de cor? À vontade. Posso pintar, posso preencher com cor, posso aumentar essas linhas, como queira. Tá? Aqui, agora, é de cada um como vai trabalhar e montar a estampa das linhas curvas. Então, é um desenho que nós estamos formando utilizando somente linhas curvas, nada mais. Eu acho que deu para reparar aí que nós só usamos linhas curvas, não usamos nada além disso.
Aqui, ó, que é aquele espaço que a gente preenche só com a ideia das linhas curvas, sem convergirem para um ponto, é interessante que a gente faça primeiro essas linhas e depois venha com aquela que está dando a ideia da flor, porque assim a gente não causa nenhum interrompimento da linha. Vejam que eu vou fazer nesta aqui, para você perceber um pouquinho. Olha lá, esse espacinho. Primeiro, é interessante, então, que a gente faça essas linhas, essas que estão no entremeio, no fundo, essas linhas curvas aqui, para que a sobreposição não apareça. Para que, na hora que eu traçar esta aqui, ó, esta linha curva, ela me evidencie a figura e não o fundo. Este lado. Vou primeiro traçar estas daqui, ó, as que estão mais ao fundo, não é isso? E depois a linha da minha figura que está formando essa flor que a gente tem aí como estampa se repetindo. E vocês viram que ao traçar a canetinha, ao passar a canetinha, a gente ganha uma sombra, a gente ganha quase que uma ideia de 3 dimensões, ela ganha um certo volume, não é isto? Deu para perceber esta situação. E isso eu falo, nós vamos fazer em todo o papel, evidenciando esta situação de encontro. Tá bem? Aí, ok? Então, é isso que nós vamos prosseguir. Vamos ver como vai ficar o final. Olá, vamos ver então como ficou ao final? Como terminamos? É aí. Então, vejam que aqui eu já finalizei toda a nossa estampa com o preto. Nesta daí, eu só utilizei o preto. Se você quiser, você pode vir com um lápis de cor e ir até dando uma espécie de sombra em cada cantinho. Vocês vão ver o que eu coloquei. Outra coisa que eu quero até que você observe. Não precisa se preocupar em passar direitinho onde estava o seu traçado com o lápis. Importante é que você faça agora o traçado, sim, com a canetinha. Aqui eu até coloquei um pouquinho do lápis de cor, mas não que seja necessário. Aí é a critério seu. Nesta outra, vejam, eu até coloquei outras cores. Foi uma experiência que eu quis fazer utilizando outras cores. Além do preto, usei aqui o vermelho, só para que você pudesse observar o efeito de uma outra cor. Aqui, o lilás, o verde. Aqui até pintei o fundo, caso você ache legal. Aqui pintei com o verde. Mas aí são possibilidades que a sua criatividade é que vai colocar. A cor que você vai usar depende de você. Aqui é o que você quiser colocar, como você quiser terminar o exercício.
como você quiser terminar o exercício, terminar a proposta. Por quê? O legal disto tudo é você fazer a atividade. E depois, pessoal, eu vou até pedir novamente. Quando vocês me dão um retorno de que fazem os exercícios, quando mandam para mim o exercício feito, é a coisa mais linda. É uma conexão que não há como explicar, pois é aí que eu sei que vocês estão acompanhando nossas aulas, de alguma forma conectados conosco, não é mesmo? E estamos trocando as nossas mensagens, estamos trocando aquilo que fazemos. Pois o que importa, em primeiro momento, é isso daí. Pois quando eu recebo, vejam só, aqui eu vou pedir licença e vou mostrar alguns. Opa, pera lá que não é desta maneira. Pera aí que não é por aí. É assim. Aí, eu vou pedir licença porque vou mostrar alguns dos trabalhos que me enviaram lá em abril, quando eu fiz essa proposta da magia das retas. E o retorno foi incrível. Eu escolhi alguns trabalhos para mostrar a vocês. Desculpem se escolhi alguns, se deixei alguns de lado, mas quando eu tenho um retorno da Noeli, da Inezinha, da Setuco, da Marta, da Marili, da Flora, desculpem se eu estou falando ou não todos os nomes, mas, pessoal, é lindo demais receber de vocês este retorno. Vejam que são os trabalhos dos seus colegas, tá certo? É aqui que a gente pode ver o como vocês estão participando das nossas aulas, o quanto isto é importante para nós ver o resultado daquilo que fazem, daquilo que conseguem, da maneira que conseguem, que fazem, da criatividade de vocês. Isto é incrível. Isto é maravilhoso poder mostrar este retorno de vocês, tá? Esta situação é incomparável. Não há o que pague este momento realmente desse retorno de vocês. Escolhi alguns, me desculpem se não estou colocando todos aqui, porém é incrível quando você me dá este retorno. Tá? Eu coloquei alguns, tá certo? Daqueles que me enviaram. E este retorno é lindo, lindo, lindo. E é isso que nós temos por enquanto. Sei que a vontade nossa era de estar junto, não é isso? Que essa aula fosse presencial. Mas, veja, segundo semestre está vindo aí. Nós já temos uma boa parte de nossos alunos vacinados, uma boa parte de nossos alunos já com uma certa imunidade. Então, vai se preparando, vai deixando aí uma expectativa que segundo semestre está chegando, não é mesmo? Quem sabe, segundo semestre a gente já consiga planejar algum encontro, planejar alguma coisa para começarmos a estar juntos. Vamos ver o que vamos conseguir fazer. Então, meus queridos, aguardem, vamos ver, tá bem? E aí, enquanto isso, nossas aulas prosseguem online. Meus amores,
Eu espero que vocês façam os exercícios e me deem um retorno. Aguardo. Amores queridos, um beijão para vocês, um abraço e até a próxima aula. Que aí vocês já viram qual será o tema. Aguardo vocês. Um beijão.